Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos. Façamos desse momento um momento que possa enriquecer o nosso conhecimento e a nossa possibilidade, assim, de estreitarmos os laços junto à espiritualidade superior e seus ensinamentos. Vamos dar início através da prece que efetuaremos agora. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão e mestre, agradecemos por aqui estarmos juntos, rogando aos espíritos superiores que regem as atividades da Sociedade Espírita Renovação, que nesse momento possam unir-nos através dos laços de fraternidade e bem-querença e que possamos assim, juntamente com todos os presentes, atuarmos de maneira benfazeja, explanando o tema a que nos referimos. Obrigado, Senhor, e nos auxilia sempre. Que assim seja. Boa noite, então, a todos e rogamos poder estar juntos nessa descoberta a respeito de Jesus como sendo fonte de alívio. Iremos iniciar a nosso pronunciamento nos fixando, sem dúvida alguma, em Jesus através de suas atividades frente a nós, mais especificamente as que dizem respeito à sua vinda especial aqui na Terra. Sabemos que Jesus deixou a nossa Terra eivado de exemplos e de situações que puderam, sem dúvida, dar possibilidades de crescimento e de amparo a todos. Jesus não veio destruir nenhuma lei, ele veio cumpri-la e estendê-la. Também sabemos que ele trouxe ao homem uma nova perspectiva da visão a respeito de Deus. Não mais o Deus cioso, e sim um Deus que, para o entendimento melhor das pessoas de então, colocou Jesus como Pai, para que todos sentissem a diferença das posições entre o Deus que ele trazia. E é interessante que ele trouxe ainda novas leis a que deveríamos estar seguindo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. E além dessa
questão, ele coloca que nem o céu e a terra passarão, sem que tudo seja cumprido até a última iota. E isso significa que as leis a que a terra está submetida, elas têm de ser cumpridas em toda a sua extensão, em toda a sua grandiosidade e em toda a terra, até, vamos dizer, com todas as suas aplicações e consequências. E isso trouxe ainda mais, não Jesus como um legista moralizador, mas principalmente como um médico das almas e médico de corpos, às vezes. Jesus, ele não se impôs e mostrou seu esplendor simplesmente por esses ensinamentos. Ele mostrou o esplendor da sua constituição espiritual e principalmente o propósito e a missão a qual ele veio aqui na Terra. Então, cabia a ele, sem dúvida, né, trazer o ensinamento cabia a ele trazer um ensinamento a respeito da vida que não era a vida na Terra a que a gente deveria valorar, e sim a do reino dos céus. E esse ensinamento ele trouxe para que a gente tivesse o meio e o caminho de chegar a esse reino dos céus. Foi isso que ele trouxe. Além de como estabelecer um relacionamento com Deus, entrando em conformidade com Ele, à medida que o povo deveria estar se modificando e, no decorrer dos tempos, retirando condutas e atuações que eram equivocadas. E isso, sem dúvida, modificou e muito a sua condição, né, de entendimento. Mas o que é interessante a gente perceber é que Jesus não trouxe todos os ensinamentos. Ele realmente semeou alguns ensinamentos de uma maneira ainda não explícita, e alguns outros ele não pôde adentrar devido às condições do ser humano da época. Ele não tinha nem conhecimento e nem mesmo a ciência havia avançado tanto para que algumas coisas pudessem ser explicadas e vividas por ele. Então, é interessante que ele sempre levou as pessoas a terem o olhar para o futuro, para que as coisas que eles buscavam, as bem-aventuranças que ele tanto cantou, elas não se dariam ainda ali naquele momento, naquela encarnação. Elas deveriam ser para o futuro. Assim, atestando dessa forma também que a reencarnação existia e era bem estabelecida no momento. É claro que existem tantos outros ensinamentos, posturas, atuações que são riquíssimas, mas que não cabe no momento aqui estarmos adentrando. Mas vejamos que Jesus se desdobrou frente às questões a que ele se propunha e a missão especial a que ele deveria estar atuando, ele estabeleceu aqui na Terra, dentro da conformidade que era possível então. Mas ele percebeu também que tudo deveria ser cumprido de acordo com o que até os próprios profetas haviam já cantado a sua vinda, e que nem Isaías
colocou que ele não permaneceria aqui na Terra por não darem o devido valor. E Jesus sabia das possibilidades humanas e reconhecia da dificuldade que teriam esses ensinamentos de permanecer entre as pessoas e efetivamente serem utilizados pelas pessoas. Por essa razão, ele, na última ceia, quando ele está junto aos seus discípulos, Judas já havia se retirado, ele sabia qual era a postura dele frente às conjunturas que se iriam desenrolar em seguida. Ele coloca uma série de pontuações e conselhos e advertências e encaminhamentos dos discípulos presentes e faz uma ressalva, coloca a eles a necessidade que teriam de eles se prepararem para as adversidades que viriam. E ele promete a todos ali presentes que ele estaria rogando a Deus que viesse um novo Cristo Consolador. E foram essas as palavras que ele utilizou. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não se vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então, vejamos que aqui ele levanta justamente a necessidade de enviar um outro Consolador, e que esse Consolador seria o Espírito de verdade, e que ninguém conhecia, não saberiam identificar e nem atenderiam provavelmente a essa questão. E ele ficaria com eles, porque estaria neles, e essa questão fez com que a gente percebesse que realmente estava fora das condições deles, nesse momento, estarem entendendo essas situações. Mas quando ele menciona que esse Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, ele aponta que realmente nem tudo o que seria necessário para eles foi repassado, mas isso porque eles não tinham condições, como bem já emitido anteriormente, e que, sem dúvida, eles iriam recordar tudo o que foi dito. Se tem-se que recordar, vai ser esquecido, como o foi, e, além disso, mal interpretado, como é colocado no Evangelho, mas a gente sabe que a partir dos anos 30 já houve uma alteração, e a gente sabe que a partir dos anos 30 ou 60, conforme alguns falam, houve uma alteração muito grande em relação a toda a atividade que era efetuada em nome de Jesus. E tudo isso veio, sem dúvida alguma, dilacerando os ensinamentos e, no decorrer do tempo, sofreu muita mistura, e o cristianismo em si se tornou catolicismo. Por essa razão e pela capacidade intelectiva dos homens terem sofrido uma grande evolução,
Paris se torna, no século XIX, meados do século XIX, a capital do mundo, a cidade-luz, e onde, na realidade, viceja a ciência e não mais se debruçam os conhecimentos em cima dos ensinos religiosos. Porque muita coisa aconteceu, muitos fatos aconteceram e, de repente, toda a religião foi relegada de lado, principalmente no solo europeu. E chegou o momento, sem dúvida, de que alguns companheiros vieram chamar Hippolyte de Lyon, Denisard Rivail, a comparecer a reuniões que eram feitas, inicialmente chamadas de mesas girantes ou mesas dançantes, mas que já haviam sofrido uma série de modificações e que agora se tinha a condição, pela escrita, de estar recebendo mensagens e onde foram depositados nas mãos deles 50 cadernos cheios de mensagens e que deram origem, além de uma vasta procura cientista de averiguação, usando método científico para isso, de que as mensagens eram verídicas, de onde vinham e se o conteúdo era universal. E desta situação toda surge um dos livros científicos, filosóficos e religiosos mais importantes que o mundo já viu, que é o Livro dos Espíritos. Sem dúvida nenhuma, todo espírita ou pessoa que queira conhecer e ter noção das possibilidades que nos envolvem a vida espiritual e a vida nossa aqui na Terra, tem de se pautar dentro dos ensinos neles que constam. E esse livro, ele é subdividido em 4 partes distintas, onde cada uma das partes deu origem a novos livros, onde vamos dizer, se mergulhou mais profundamente sobre o assunto que tratava cada uma das partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala das causas primárias, e ela originou, bem mais tarde, o livro A Gênese. A segunda parte dos espíritos trata da relação deles em diferentes situações, posturas e a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, e diz respeito e o aparecimento o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que é proposta das leis morais, ela, sem dúvida, ela consta total e efusivamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações, ela veio trazer a lume o céu e o inferno. É interessante a gente ver que dentro da codificação, no Livro dos Espíritos, nós temos justamente na parte que toca a questão das leis morais, abrindo, digamos, essa parte do livro, no primeiro capítulo, que chama das leis divinas, né, e naturais, ela pergunta-se na questão 625 se Deus tinha trazido aqui um exemplo máximo de alguém que pudesse servir de modelo e guia. E a resposta é curta, simples e uma única palavra: Jesus. A espiritualidade superior que responde a todos os questionamentos a qual foram elaborados, compilados e estabelecidos para formar esse grande doutrina e pilar humano de sustentação filosófica, ele nos traz uma única pessoa,
Jesus. Até aí, a gente poderia dizer, sim, é um espírito, então, de envergadura grande, apesar de já temos visto ele vamos dizer, em carne, na primeira oportunidade que esteve efetivamente conosco. Mas Jesus fez parte da equipe que colaborou efetivamente na confabulação e na formação de todo esse arcabouço doutrinário da doutrina espírita. Ela recebia uma chefia geral, que era o Espírito de Verdade, o Consolador prometido, que Jesus havia nos deixado como uma consolação e uma expectativa de ser enviado. E ele veio em seu esplendor, e o Espírito de Verdade nada mais é do que o próprio Jesus. E eles todos assinam esse livro no prolegômeno, todos os que participaram dessa execução do livro, nos seus mais diferentes pontos e atuações, dentro do prolegômeno, que seria como se fosse assim, uma apresentação do livro. O que é interessante a gente notar é que, além dessa questão da formação, a gente percebe que, quando foi estabelecida a morte de Allan Kardec, e encontraram-se vários folhetos e mensagens escritas para a formação de novos livros separados e formando determinadas partituras, encontraram-se essas mensagens, e tanto o senhor Lemarie quanto a esposa de Allan Kardec, que é Amélie Boudet, vieram a juntar todas essas mensagens em um novo livro chamado Obras Póstumas. Nesse livro, nas Obras Póstumas, existe um título chamado Imitação do Espiritismo. A imitação do Espiritismo era o nome que Kardec queria ter dado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ele imaginava que seria um nome mais adequado, porque não seria efetivamente o Evangelho. Ele não poderia colocar como sendo isso. E pensou em colocar esse nome, mas não comentou com absolutamente nenhuma pessoa sobre esse assunto, mas foi separando as questões que iriam envolver esse livro. Kardec fica doente, fica com um desgaste físico muito grande, porque ele exercia inúmeras funções relacionadas ao movimento espírita que ele mesmo fundou. Ele, além dos livros que ele compilava, as anotações que ele fazia, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1958. Em 58 também ele começou a redigir uma revista espírita, onde eram compiladas inúmeras cartas para que se montasse uma revista trazendo a situação do mundo frente às descobertas do espírito, enfim, N situações as quais eram tratadas dentro da revista. Ele que efetuava toda a edição, procura e separava todas essas mensagens. Ele se dava ao trabalho também de atuar dentro das reuniões que eram efetivadas na sociedade, reuniões mediúnicas que eram efetuadas dentro da Sociedade Espírita Parisiense, como em outros locais, onde ele ia buscar confirmações e verossimilidade das mensagens recebidas, além de atuar na vida profissional durante essa
durante esse tempo, fazendo contabilidade e traduções de livros para poder se manter, porque ele já era aposentado do ensino primário que efetuava com as crianças. O que é interessante a gente ressaltar que esse cansaço que ele teve ocasionou uma indisposição. O médico receitou que ele viesse a se ausentar de Paris e fosse na orla marítima para se restabelecer as suas forças. Ele foi para Saint-Médard. E lá ele permaneceu isolado de todos e efetuando a compilação desse livro sem que ninguém soubesse. Nessa ocasião, em Paris, Amélie Boudet não sabia da questão do livro. O senhor Didier, que efetuava a edição dos livros de Kardec, também não. E o médium que recebeu as mensagens no dia 9 de agosto do ano de 1863 e no dia 14 de agosto de 1863, falando de um espírito que era espírito amigo de Kardec e que ele continuasse aproveitando o tempo para efetivar a publicação desse livro, que era de grande importância e que ele deveria continuar. E que não se preocupasse com a saúde, porque, sem dúvida alguma, ele estava sendo auspiciado, e de maneira muito particular, pelo médico das almas, diretamente com ele, para que pudesse modificar toda a tábua de matéria desse livro que ele estava tentando montar, o índice, né? E ele iria reformular inteiro, porque havia necessidade de realmente enfatizar para que o público que tomasse contato com ele pudesse realmente ter uma mudança muito acentuada de vida. Kardec já havia percebido isso, mas ele nem sabia da reunião mediúnica e das mensagens que tinham visto, como também os que estavam na reunião e as pessoas que citei, que isso tinha acontecido, mostrando a fidedignidade de quem recebia as mensagens. E mais uma situação, falava que essa doença que ele tinha tido, entre aspas, ela foi, numa realidade, provocada, de certa maneira, para que ele pudesse se isolar totalmente de todas as atividades que ele estava enfrentando e se dedicasse e pudesse ter a sua mente livre para receber a intuição de como bem estabelecer a montagem correta e da maneira com que o Espírito de Verdade, Jesus, tensionava fazer, para que todos os assuntos tratados, que eram assuntos gerais, assuntos sociais particulares do homem, viessem a ser estabelecidos da maneira correta. E que a dúvida que cabia na mente das pessoas da época, que não acreditavam absolutamente em nada que estivesse relacionado com a religiosidade, pudesse retornar a ter a ênfase de saber como agir e como se modificar frente às atuações da vida de âmbito moral. Então, vejamos que eram essas as preocupações e a riqueza do livro, que tem no prefácio uma das mensagens que eu considero as mais lindas existentes. Espero que vocês tenham curiosidade e possam lê-la, né? E ver a envergadura realmente dessa obra. E é importante que a gente perceba o carinho que se deu
a toda essa questão. E sem dúvida nenhuma, a gente percebe que quando Kardec escreve o livro da Gênese, ele é um livro que fala a respeito das coisas de âmbito tanto material quanto espiritual, e adentra na segunda parte em questões muito explícitas quanto a fluidos e questões que envolvem conhecimentos muito aprofundados de aspectos fluídicos do perispírito e da questão das sensações, das emoções que podem estar envolvendo toda essa... e a gradação evolutiva em relação a tudo isso. No capítulo 14, no capítulo 15, ele fala sobre os milagres do Evangelho. E ali ele deslinda amplamente a questão de Jesus em cada uma das atuações que ele teve, junto às curas, às predições, às questões que envolviam uma atuação da sua excelência em relação à sua constituição espiritual, colocando não só como espírito puro, mas médium de Deus, explicitamente estabelecido na questão, no item 41 desse capítulo. E é importante que a gente perceba, então, que a envergadura desse espírito, que é governador da Terra e que desempenha em nós uma ação tão importante de nos carregar nas mãos para, como ele falava, o caminho da verdadeira vida. E é essa questão a que ele se propõe. E é interessante a gente ver ainda que após ter sido escrita a Gênese, em fevereiro, né, porque em janeiro foi editada, e em fevereiro de 1868, na Revista Espírita, sai várias mensagens dentro das instruções dos espíritos, escritas por vários espíritos, em relação à grandiosidade e à capacidade dos espíritos superiores. Mas exclusivamente Lamennais e Lacordaire escrevem com auspício do próprio Espírito São Luís, que é, vamos dizer, o espírito que coordena as atividades mediúnicas e demais da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, falando a respeito de uma classificação desses espíritos puros. E dentre essa classificação existem os espíritos crísticos. Esses espíritos crísticos têm uma capacidade tão grande e que a Deus reserva uma série de atuações que somente eles podem executar, porque eles sabem que não vão estar tendo possibilidade de cometer algum deslize, nem mesmo encarnando no lugar, ele vai efetuar qualquer coisa equivocada. E que esses espíritos crísticos estariam presentes e tendo uma atuação muito grande. Cerca de mais de 80 anos, em 1939, Francisco Cândido Xavier, vamos dizer, pela sua psicografia, recebe de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, a compilação de um livro chamado A Caminho da Luz. E nesse livro, no capítulo 2, menciona-se a existência de espíritos crísticos. E esses espíritos crísticos estavam presentes na formação do sistema solar. E que se encontraram 2 vezes presentes numa reunião dentro do Sol, onde lá puderam
na primeira reunião, designar partes desse magma, desse elemento criador dos mundos, à disposição e a quantia do material necessário para a formação de cada um dos mundos. Aqui estariam designados a serem os governadores desses mundos, e um deles era Jesus, frente a esse magma que formou a terra que habitamos. Outra reunião que se estabeleceu foi, sem dúvida nenhuma, para fazer toda uma planificação, onde Jesus estaria adentrando as faixas de habitação aqui na Terra, até chegar à sua encarnação aqui para nos auxiliar. Então, temos agora a possibilidade de perceber que, sem dúvida alguma, Jesus Cristo é um espírito puro e crístico, e antes de que nós tivéssemos sido criados, ou talvez nos pródromos de nossa existência enquanto espíritos, Jesus já era um espírito puro e crístico. Então vejamos a grandiosidade e o trabalho a qual se proporcionou em edificar a doutrina espírita, trazendo os ensinamentos do Cristo que haviam sido abandonados e retificados, né? E que ratificados, né? E que a gente percebe quão linda é a possibilidade nossa de estarmos debruçados frente a possibilidades maiores. Isso é Jesus, né? Isso posto, vamos agora a entender as questões da aflição. É interessante a gente perceber no mundo que Jesus nos colocou. No mundo só tereis aflições. E essas aflições são estabelecidas segundo o que nos repassaram os espíritos superiores que codificaram a doutrina, né, o espiritismo, que na realidade essas aflições são devidas à nossa formação de caráter e a maneira pela qual a gente trata as outras pessoas. Porque a cada ação efetivada de nossa parte que venha atuar e facultar um deslize em relação ao enfrentamento entre eu e o próximo, nos causa, sem dúvida, situações de dificuldade. Isso pelo caráter que eu tenho. E o caráter nada mais é do que um conjunto de hábitos adquiridos no decorrer de existências sem fim, sem conseguirmos imaginar há quanto tempo, e que ocasionam uma espécie de reação frente a qualquer atuação que efetuemos. E essa reação ela pode ser boa ou ruim. E sendo assim, vão existir consequências frente aos atos que eu venha estar desenvolvendo pelas minhas características, pelo meu caráter e maneira de me apresentar frente aos demais. E isto vai criando situações de desgaste, de aflições, de situações de dificuldade e que são, de certa maneira, impostas a nós determinadas sofrimentos, situações de desar, onde nós tenhamos que começar a nos questionar se Deus é justo, bom, né, em sua excelsitude. Como é que ele vai impor algo
que não tem necessidade. Tem que haver uma causa, e essa causa, sem dúvida, ela é inerente a nós, e ela vai proporcionar consequências, e a consequência, geralmente, são os sofrimentos que advêm a isso. E a gente vai dizer assim, nossa, então vai ser um vale de lágrimas, de sofrimentos, de transtorno, mas é a única maneira de que existe a possibilidade de cura do indivíduo, dele perceber a sua falha dentro do seu propósito de existência. Porque a gente percebe, né, que quando existe um interesse pessoal de nossa parte em relação a qualquer tipo de atividade ou situação, demonstra, no mínimo, de eu colocar o meu interesse muito grande sobre o egoísmo e o orgulho, que são as chagas que nos acompanham há muito tempo. E para retirar essas situações, é apenas através do burilamento e da atuação na qual a gente venha imputar em sofrimentos e atuações que nos efetivem uma mudança. E essa mudança a gente percebe já no livro dos Espíritos, quando se faz, mas como eu vou saber se eu tenho alguma questão ruim, como que eu sou? Santo Agostinho responde essa questão. Já dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Isso é na questão 919. Na 919A, porque ela segue a coisa. Sim, mas eu posso... como que eu vou me conhecer? Qual é a maneira pela qual eu posso efetivar esse conhecimento de mim mesmo, né? De mim para comigo. Eu posso burlar certas situações, tentar justificar, e na realidade... E aí Santo Agostinho fala, você, todos os dias, não é um dia sim ou um dia não, 5 minutos durante o mês, é todos os dias. No final do dia, feche-se no quarto, ou seja, no silêncio de você mesmo, e analise teus atos. Verifique as situações e perceba se o que você efetuou para o outro, você gostaria que fosse feito a você. E se isto te ferisse, alguma coisa de errado está ali. Averigua o que é que está ocasionando essa maneira pela qual eu estou reagindo e ferindo o outro, atuando de maneira destrutiva e antissocial frente aos demais. Essas situações devem ser feitas a portas fechadas e devemos efetuar esforços. Quão poucos dentre vós efetuam esforços e usam a vontade para domar as suas más inclinações. E a gente percebe que nós necessitamos, uma vez visto um ponto equivocado, devemos efetuar o quê? A sua transformação. E existe a necessidade, então, do autoconhecimento e do autoburilamento, para que haja uma melhora. Só que essa melhora, ela não se efetiva de uma hora para outra. Ela não se dá de um rompante para o outro. Nós adentramos o reino dos céus, como Jesus falava, no momento em que nos propomos. Mas não é aquela coisa assim, hoje sim, amanhã não, tá bom assim, e até tem mais uma outra questão, ele diz assim, não existe paixões que assim a vontade não consegue dominar. Ele diz assim, essa não é a paixão, é a vontade que não sai não consegue chegar nem no céu da boca. Então, é algo que a gente está se comprazendo com ela ainda.
ainda não efetivou a vontade e o esforço e a abnegação necessária para que eu venha demolir o que está equivocado em mim. Por isso, a gente tem que estar imbuído de, além dessa abnegação, de um devotamento que jamais venhamos a nos separar do que a gente tem que fazer. Jesus nos colocou no capítulo 6, que fala sobre o jugo leve. E eu vou ler a vocês, se me permitirem, para que a gente tenha a possibilidade de ver o que ele menciona a respeito. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para todas as almas, para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Então vejamos assim, o jugo a qual eu tenho de estar inserido e propondo a questão é a observância da lei. Esse jugo é leve, é suave, porque ele nos reporta a um ensinamento que ele nos deu desde o começo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar, a questão do amor, mas o amor sincero, que ele nasce de pouco a pouco. Tanto que ele fala da necessidade de amarmos o nosso inimigo. No capítulo 12 do Evangelho, temos de amar o nosso inimigo de uma forma diferente, mas que a gente quebre os laços de inimizade e de desrespeito que nós criamos. E não estamos dizendo que essa questão se dá de um dia para o outro, mas ela tem de ser entendida e vivenciada por nós com uma renúncia muito grande de todas as nossas atuações equivocadas que tivemos de tempos atrás. E isso é observância da lei. Isso é se submeter com resignação mais ativa, de eu estar procurando me autoconhecer, me autoburilar e atuar condignamente. É difícil, é penoso, mas é muito mais rápida a cura, digamos, né, do que na realidade postergarmos a situação. E o que a gente tem percebido ultimamente é muitas pessoas dizendo assim, mas tem a reencarnação? Essa eu vou deixar para outra vez. Essa aqui eu estou indo, mas aquela lá vai ficar para outra reencarnação. Nós temos de ser persistentes, não deixar um momento sequer. Quando a gente fala assim, mas como que eu vou conseguir isso? Jesus já nos deixou há muito tempo atrás um ensinamento grandíssimo que devemos levar em conta, e é observar, vigiar e orar. Observar aonde estamos e como eu estou frente à situação que eu vivencio. Vigiar as minhas tendências, que eu devo saber quais elas são, para eu não exacerbar a minha atuação nessa situação. E orar, que é o que também nos fala na questão 911. Temos de orar. Orar porque nesse momento recebemos o fortalecimento que Deus nos envia para que a gente ganhe força e a nossa vontade se sobreponha. E a presença do nosso Espírito protetor. Ele não vai nos carregar no colo, mas ele vai estar conosco, nos intuindo e nos possibilitando que não estou sozinho.
Não vou enfrentar essa de mãos vazias e vou seguir em frente. É, sem dúvida, o jugo leve para Jesus, porque ele já ascendeu a imensidades maiores de elevação que a gente possa imaginar e que, sem dúvida, fazem parte da nossa conquista através dos séculos e milênios que vamos ter. Mas tem que se começar. E a gente observa as pessoas nessa postura, e é interessante, Camilo, no livro Correnteza de Luz, utilizou influência paralisante, é o título da mensagem. Leiam esse capítulo, é importante, é bom a gente conhecer, para ver se de repente, será que a gente não se acomodou e não se colocou num posicionamento em que a gente sequer se mexe da posição que está, por receio de que está tudo tão bem que é melhor eu ficar quietinho e não fazer nada. E todo o esforço e os propósitos ao qual Jesus depositou em nós os valores e os ensinamentos para que nós pudéssemos ser seguidores dele, servos dele em relação ao repasso dos ensinamentos. Ninguém precisa falar abertamente, mas pela nossa conduta, pelo nosso posicionamento, chamaremos, sem dúvida nenhuma, a atenção de quem nos cerca. E estarão ligando a nós possibilidades de terem uma pessoa que possa estar auxiliando. Ainda mais nesses momentos de vírus, né, do coronavírus, onde as distâncias entre as pessoas são tão grandes, mas a mídia nos permite, como nesse momento, de estarmos trocando sensações e pensamentos que nos possam auxiliar a nós e a quem possa estar nos ouvindo. Que tenhamos tido a oportunidade de valer sobre todos os ensinamentos e perceber a grandiosidade dos ensinamentos que nos são colocados como um bálsamo, como um bálsamo na nossa ferida, para que a gente engrandeça cada vez mais e possa, sem dúvida, sair do mundo de provas e expiações que estamos, mas que já adentramos a uma transição muito grande. E logo mais estaremos num mundo de regeneração aqui na Terra, ou convidados a se retirar para um mundo no qual o nosso estado evolutivo compense. Por isso e por muito mais, agradecemos esses momentos em que pudemos trocar nossas ideias e estar juntos, tendo a possibilidade de mais uma vez falarmos sobre a doutrina espírita, sobre Jesus e sobre nossas vidas. Obrigado por esses momentos nos ouvirem e vamos à prece de encerramento. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos feito e todas as possibilidades que recebemos de auxílio da espiritualidade superior, nos esforçando em mais e mais perceber as responsabilidades que temos em levar avante não só o conhecimento, não só a reflexão em cima desse conhecimento, mas a vivência dele frente a toda a nossa conjuntura espiritual e todos os que nos cercam. Muito obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos envolva com muita paz. Obrigado e boa noite a todos.